Será que fofocar tem apenas aspectos negativos ou de repente tem aspectos positivos também? E afinal de contas, quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Se você tiver interesse nessa temática, fique aqui um pouquinho mais comigo. Na verdade, fazer fofoca não é característico desse ou daquele outro grupo social, étnico, racial ou religioso. O que acontece, na verdade, é que nós mulheres acabamos assumindo com mais clareza que gostamos de fazer fofoca. E o homem não, o homem com aquele tonzinho mais sério acaba dizendo que de verdade não gostam. Fazem apenas comentários, mas no final das contas realmente acaba sendo também uma fofoca. O que é importante verificar qual é a característica dessa fofoca, se é positiva ou se é negativa. Mas vamos refletir juntas, como é que surge uma fofoca? Como é que começou a fofoca que você andou fazendo ou da qual você foi vítima? A fofoca se inicia normalmente ou em função de uma observação, ou em função de uma fantasia, de uma mentira, de um segredo e muitas vezes tem a função de manter um assunto na roda quando aquele assunto anterior já se esgotou. Mas é muito importante você verificar, então, a serviço de quem e do que e para que você anda sendo vítima ou fazendo fofoca. Você já parou para pensar qual é a função das fofocas que acontecem no contexto familiar? Normalmente elas são instrumentos para comunicar mágoas, sentimentos, ressentimentos em relação a comportamento dos seus irmãos, das cunhadas, das sogras ou mesmo do pai e da mãe. E ela acaba tendo uma outra função também, que é buscar parceria, que é formar subgrupos nesse contexto familiar. No ambiente de trabalho, as fofocas servem para ou passar tempo, ou para você fazer determinadas alianças. Às vezes, através de uma fofoca, você tira algum proveito, ou você acaba descobrindo algum segredo e principalmente pode vir a ter o sentimento de pertencimento. Principalmente quando você tem uma insegurança existencial muito grande. Aí a necessidade de fofocar, de pertencer, de tirar proveito acaba aumentando. E você já parou para pensar que a fofoca, inclusive, está institucionalizada? Tem profissionais que ganham dinheiro fazendo fofoca da vida de políticos, de celebridades, e quem não quer cair na boca desses fofoqueiros que de alguma maneira acabam ganhando dinheiro com esse tipo de atividade, até porque a gente acaba consumindo fofoca. Vocês já refletiram sobre isso, que fofoca dá dinheiro? A título de curiosidade, não sei se você sabe, que existem pesquisas que já provaram que 65% das nossas conversas são caracterizadas por fofoca, gente, 65%. Mas será que elas são absolutamente negativas ou elas têm também alguma coisa de positivo? Vamos lá refletir nas duas possibilidades? Um dos aspectos negativos da fofoca é quando ela pretende desqualificar o outro. Pessoas que usam esse tipo de fofoca têm pouquíssimo conhecimento de si. Geralmente tem uma insegurança muito grande e acabam achando que denegrindo, desqualificando o outro, vão levar alguma vantagem para si próprio, já que não conseguem obtê-la de uma forma mais saudável e mais honesta.
Outro aspecto negativo da fofoca, que não só desqualifica o outro, mas acaba também revelando publicamente um segredo que muitas vezes lhe foi confiado e que, em função de alguns desajustes no relacionamento, você acaba optando por revelar aquele segredo para obter vantagem num novo relacionamento. E quando você faz isso, não pense que você vai ficar imune, porque na medida em que você revela a outrem um segredo de alguém, você também está se revelando inclusive que você não é capaz de manter algum assunto em segredo. Outro aspecto negativo da fofoca é quando ela vem caracterizada por fantasias. Você, ao invés de confirmar uma fofoca, às vezes, que está sendo lhe dita, você acaba passando essa fofoca para frente a partir da sua compreensão. Nesse sentido, o fato, aquilo que provavelmente realmente pode ter acontecido, vai ficando contaminado com a imaginação, com a fantasia das pessoas que de alguma maneira acabam possuindo aquela fofoca e a levando para frente e construindo boatos absolutamente não construtivos e que muitas vezes acabam por prejudicar os relacionamentos em diferentes níveis. Mas vocês já pararam para refletir que as fofocas também têm aspectos positivos? Realmente, um aspecto positivo da fofoca é que ela pode nos levar à reflexão. Quando você de repente recebe uma fofoca e antes de passá-la para frente, normalmente eu acabo fazendo isso, eu acabo refletindo como é que eu me comportaria naquela situação. Por que será que a pessoa agiu daquela forma? Qual o sentido do comportamento dela? E nessa busca de compreensão ocorre a reflexão e muitas vezes o desenvolvimento da empatia. Outro aspecto positivo da fofoca, além desse de você desenvolver a empatia, é que você fica conhecendo um pouquinho mais o seu interlocutor, porque na medida em que ele está fazendo a fofoca, ele também está colocando como é que ele percebe aquela situação. E aí você fica tendo mais contato com as opiniões dessa pessoa que está ao seu lado fazendo a fofoca. Outro aspecto interessante das fofocas é que de alguma maneira ela acaba alimentando relacionamentos. Ela acaba dosando humor no relacionamento, além de trocas de impressões. E na verdade, quando somos nós vítimas da fofoca, acabamos investindo cada vez mais no nosso autoconhecimento. Eu já fui vítima de várias fofocas e elas me levaram a refletir qual é o motivo que eu estou dando para que as pessoas estejam falando isso de mim. Porque na verdade, gente, onde há fumaça, há fogo. Então, se você está sendo vítima de fofoca, invista no seu autoconhecimento. Agora, como você deve proceder caso você realmente não goste de fofoca? Principalmente não dê ouvidos, porque se você fala não gosta de fofoca, mas fica ouvindo, o seu comportamento fica absolutamente diferente do seu discurso. Outra atitude que você pode ter, já que você não gosta de fofoca e muitas vezes não consegue se livrar dela, tente acrescentar um aspecto positivo sobre aquela situação, sobre aquela pessoa que está sendo vítima
de fofoca, porque dessa maneira você acaba contrabalançando aquela energia negativa, aquela crítica exagerada que às vezes realmente pode estar lhe incomodando. Outra atitude que você que não gosta de fofoca pode assumir é: identifique os fofoqueiros, ou no contexto do trabalho, no contexto familiar, e se afaste deles. Essa é a estratégia mais óbvia. Outra dica importantíssima para quem não gosta de fofoca é: tente verificar como é a sua comunicação. Tem pessoas que não têm uma comunicação clara e aí elas dão margem para elas mesmas serem vítimas de fofoca. Então, cheque a sua comunicação. Olha, eu estou dizendo isso. E pergunte o que você compreendeu a respeito do que eu disse. Esse diálogo franco, aberto, claro, vai evitar que você seja vítima de fofoca. Se você gostou desse tipo de vídeo, compartilhe. E também me deixe saber, eu estou super curiosa para saber quais são as fofocas que vocês aí andam fazendo de mim. Dessa forma, vocês vão colaborar com o meu autoconhecimento. Por enquanto, beijos grandes e boas reflexões para nós.